Como é que tu estás, Bruno? Graças a Deus estou muito bem, graças a Deus, tudo na paz do Senhor, como sempre, né? Uma alegria. E há quanto tempo é que tu cantas? Eu canto há 7 anos, venho a portar a cor angolana, que aqui na diáspora em Paris, melhor ainda, e sempre fiz o melhor de mim, com os colegas que tenho, né? Uns compactaram para competir, outros não. Eu faço de tudo para eles também estar no meu nível, né? Mas estou mesmo elevado. Não, estou mesmo num nível grande, porque eu já partilhei e já participei em várias músicas ou em vários clipes de angolanos elevados, como eu também já fiz muito trabalho elevado, não? É por aí que eu digo que estou num nível elevado, porque a minha carreira, eu tenho 7 anos de carreira, não? Comecei em 2013 e pelo patamar e no nível que eu estou, eu vejo que estou elevado. Por quê? Porque é pouco tempo de carreira, criei cedo e acabei de chegar até o nível onde eu estou, num nível que eu pretendo parar, mas penso alcançar mais coisas ainda. Não, Michael Jackson sim, gostaria. Hoje em dia, eu tenho a certeza, se ele não tivesse morto, quer dizer, chegava até esse patamar, né? Mas como Bob Marley também está morto, não posso mais chegar até esse patamar. Mas há muitos cantores que estão aí, que eu sei que vou chegar até esse patamar, o patamar deles. Grande, eu para mim, quer dizer, tem duas maneiras de ver quem é grande. Há quem vê grande por talento, há quem vê grande por trabalho que tem no mercado. Eu, por exemplo, cantei com músicos grandes de talentos, o Jackson 5, o Pila Baby. Eu sei que são músicos grandes de talentos, sim. Para além disso, tive outras participações, que eu, por exemplo, com o DJ KL, que trabalhei na produtora dele, que tiramos o disco Safadez em 2018, sim, é alguém grande, não posso refletir nem um minuto. Onde é que tu podes se situar? Se eu digo de 0 a 10. De 0 a 10, quer dizer, eu praticamente não vou me dar um número, não vou me dar um chifre. Não, mas tem que se dar, porque não, eu sou que dizem que são número 0, outro número 1, número 2. Não, é assim. O que eu nunca desejo para mim, o que nunca peço a Deus, é de ser o número 1. Por quê? Porque eu quero ter sempre um degrau a subir, para ter mais trabalho, para continuar a trabalhar. Porque quando você sabe que você é o número 1, não trabalhas mais, repousa. Então, eu sou número 2, número 3, quer dizer, eu não sou número também, não sou, como diz em francês, chip em chifre. Para dizer que há muito trabalho que eu tenho feito no escuro que muitos não sabem. Como participei no projeto do Elenco da Paz, o primeiro Elenco da Paz, o Arroz com Feijão, se vocês verem bem, o Bruno Marlos da lá. E para além de músico, trabalhei com muitos artistas que estão no topo hoje em dia, como a False da Lixa, o da Beleza, o Puto Coça, quer dizer, e mais música ainda, o Dangui, temos uns trabalhos a fazer com o Dangui brevemente, que vai sair, e quer dizer, há muita coisa no segredo que brevemente, quando eu digo que tem um nível assim elevado, porque eu sei os trabalhos que estão a vir, e quer dizer, hoje em dia, consoante a petição, quer dizer, não nos permitiu de tirar isso, mas brevemente são coisas que vocês vão ver. Eu trabalho com a label KL Maluca, é o que tiramos este álbum em 2018, que temos todas as produções, que é o Safadez, o Pedalada, o Coloca, e tem várias outras faixas que vocês podem apreciar. O Chupa Lá, o Chupa Não Me Toca,
São coisas que vocês podem apreciar depois, que está tudo no YouTube. O meu estilo realmente é mesmo kizomba. É kizomba, como podemos falar aqui na França, que é o zouk. Mas eu tive várias participações com músicos, como não. É um apoio que eu dou até. É um apoio que eu dou. Você que apoia ou eles é que está apoiando? Não, porque eu saio do meu estilo para fazer o estilo que eles fazem, porque eu sou um cantor de kizomba, como aqui em França falamos de zouk, e pela bandeira eu dou apoio nos irmãos, para ir cantar o estilo que eles gostam de fazer, porque não é um estilo que praticamente eu faço, mas eu faço de tudo para me equilibrar, para estar no nível deles. Será que eles também podem fazer o mesmo? Não, o querer e o poder fazer são duas coisas diferentes, ou são três. Exatamente. Porque, quer dizer, eu posso e eu quero e eu faço. Mas eu não tenho a certeza que meus colegas cá aqui em Paris podem, querem e fazem, porque então, a prova temos no trabalho que nós fizemos. Eu pude, eu fiz e eu pude fazer. São coisas que eles também querem fazer, mas nunca fizeram. Nesse momento eu chego a dizer que praticamente que sim, eu dou uma força para a nossa bandeira. Estamos agora a trabalhar mais em francês e mais para a cor da bandeira. Quer dizer, até nesse momento estou a fazer rap. E vou fazer rap é para a cor da bandeira para os colegas que não conseguem se enquadrar no meu trabalho, que é kizomba. Mas eu consigo me enquadrar no trabalho deles, rap, kizomba, kuduro. Se for para fazer uma fogometria de Kalemba 2 ou kizaka com açúcar, quer dizer, eu tenho também praticamente o plano, porque eu consigo ter planos de areia com açúcar, como ir buscar um cafu-cafuca. Quer dizer, és capaz de cantar o rap, kuduro e outros vários tipos de música. Tipo, vamos dizer um exemplo, um Willy Boy. Sabendo que acabaste de dizer que o Willy Boy não sabe cantar, desculpa, kizomba. Agora, se ele quiser cantar contigo, quer dizer, tu tens que lhe aprender a cantar, porque ele não sabe. Não. Quer dizer, eu nunca disse que ele não sabe, nunca cantou. E quem nunca cantou, e quem nunca cantar. Possa ser. Não, pode dizer, não tem problema. Sim, possa ser que não sabe, mas tem algo que é assim, coisa que alguém nunca fez, eu nunca posso provar. Eu cantei 4 estilos de músicas que os angolanos daqui na França nunca cantaram. Mas eu tenho a certeza que eu fiz mais do que os outros. Cantar vários estilos de músicas não se dá a ninguém. Se enquadrar em vários estilos de músicas não se dá a ninguém. Falando da tua música, o meu pedaço, como é quem escreve as tuas músicas? Quem escreve a minha música é assim. Ou se não, compras aonde? Podes falar, não tem problema. Tem muita gente que compra música. Eu sou Marleta, o rei do coro. Eu crio muitos coros na hora e no momento. Eu que escrevo as minhas músicas para mim mesmo. Embora com muita pedalada, muita drena, muita dor de cabeça, mas eu escrevo para mim mesmo. E nesse momento estou a trabalhar com o Jackson 5, que é o Edmilo Jackson, que é o meu irmão de coração, que estamos a trabalhar juntos. Eu crio o coro e crio as minhas letras, a minha parte, depois peço participação para ele, porque epa, é alguém também que eu quero levar longe e eu faço de tudo para ele estar longe. É com a mesma coisa que tu estás a dizer hoje, você que escreve, mas amanhã vai ser já não. Bruno Mano também comprava amor a tudo. Não, graças a Deus até hoje, né? Não sei, o nível está elevado da maneira que eu vejo, por isso que hoje em dia no mercado angolano sou conhecido como tal o cara, né? Mas eu sempre escrevi minhas músicas. Talvez amanhã vou comprar. E quando eu comprar também vou anunciar. Mas nesse momento, tudo que eu fiz, escrevi. Não, nunca vendi música, mas sempre sou alguém que troquei sempre ideias. Sempre troquei ideias. E quando eu acho que uma ideia está muito bonita, eu prefiro até dar do que vender, porque, quer dizer, não me permite até agora, né, de vender minhas letras, porque eu acho que
prefiro ver os meus irmãos a crescerem do que eu fazer dinheiro. Quero visitar conselho, mas só visitar conselho vocês não vão aceitar. Epa, aqui na música, aqui mesmo na música, na França tá fraco. Top 3 não tem, só tem mesmo top 1. Procura saber. Obrigado, família.